muito bem, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia Lean. Eu gostaria de agradecer o convite do Hospital São Paulo para falar em nome do Lean Institute sobre essa filosofia de gestão. Meu nome é Bruno Bataglia, sou gerente de projetos do Instituto, trabalho há 10 anos no Instituto que está aí pertinho de vocês na Borges Lagoa e eu vim para contribuir um pouquinho, trazer um pouco do nosso conhecimento sobre o que é filosofia Lean. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre quem somos, o Lean Institute. Bom, a gente é uma instituição sem fins lucrativos que busca disseminar o pensamento Lean na sociedade. A nossa missão como instituto é melhorar as organizações e a sociedade através da prática do pensamento Lean. A gente faz parte do Lean Global Network, que é uma rede que engloba países diferentes países, na prática do pensamento Lean. Então vocês têm as bandeirinhas aqui mostrando onde os institutos se localizam. E também aqui vocês conseguem ver os nossos sites, tanto do lean.org.br quanto da rede global. Tá joia? Bom, nós fazemos consultoria, prestamos apoio à implementação Lean nas empresas de diversos setores. Temos uma grade de treinamentos também com diversos temas, inclusive agora em modalidades online, com esse nosso contexto novo. Temos também eventos, a gente promove o Lean Summit, que é o maior evento sobre Lean no mundo, que reúne mais de 1000 pessoas em São Paulo, em anos pares. Em anos ímpares nós temos eventos menores, como o Lean Summit Saúde, e outros também temáticos de logística, de Lean Digital. Nós temos também muitas publicações, então livros, artigos, vídeos, tudo isso à disposição no nosso site. E o nosso papel é fomentar a participação do que a gente chama de comunidade Lean, em empresas e instituições interligadas falando com o mesmo propósito sobre este tema. Bem, e o que é Lean? Lean é uma palavra do inglês que significa sem gordura, magro. O termo Lean ele foi utilizado pela primeira vez para designar o sistema Toyota de produção na década de 90, com o lançamento de um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro é o resultado de uma pesquisa de 5 anos do MIT a respeito da indústria automobilística mundial, onde eles descobriram que a Toyota era uma empresa muito diferente de outras empresas do ramo, inclusive de outras empresas japonesas. Então, mesmo entre as empresas japonesas, a Toyota se destacava bastante. E eles falaram, isso é Lean, isso é diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, que era conhecida a produção em massa. E então é uma filosofia de gestão, é algo que traz conceitos, técnicas, princípios, ferramentas que estão sendo utilizadas em organizações do mundo todo, que têm origem e inspiração no sistema Toyota de produção e possui basicamente 2 pilares fundamentais. Um deles é a contínua eliminação dos desperdícios e a resolução de problemas de maneira sistemática. Tá? Nos últimos anos, houve grandes avanços da implementação do Lean em outros setores que não só a indústria. Então hoje a gente fala muito de Lean na saúde, em serviços, em construção, em agronegócio, na parte de tecnologia de informação, entre outros. E por que Lean? Por que a gente quer fazer Lean? Por que nós devemos pensar Lean? O primeiro ponto, e isso para a saúde é muito forte, é a qualidade dos processos, o que significa também a segurança para os pacientes. Então esse é o nosso primeiro objetivo em fazer Lean, é trazer maior segurança e maior qualidade dos processos. Depois, e não menos importante, nós precisamos ter agilidade. Em muitos casos, na saúde a gente sabe disso, é um fator decisivo. Alguns protocolos como o IAM, por exemplo, a agilidade do processo é fundamental. Então as etapas precisam acontecer de maneira correta sempre. A produtividade também é um motivo pelo qual nós procuramos fazer Lean. Em alguns casos é a única saída, nós precisamos fazer mais com o mesmo recurso. E isso a gente está vendo hoje no momento de pandemia, onde os recursos são limitados e a demanda está aumentando. Claro, a gente também quer pensar Lean e fazer Lean para que os custos estejam sempre sob controle, porque os desperdícios, afinal, são
inadmissíveis. Ao pensar Lean, nós trazemos o engajamento de todos em busca da melhoria contínua, em busca da perfeição. Obviamente, nós não somos nem seremos perfeitos, mas buscar a perfeição faz com que nós tenhamos patamares cada vez mais elevados de performance. E com isso, reduzindo os custos, eliminando desperdícios, a gente consegue ter uma melhor saúde financeira do negócio, pois a lucratividade muitas vezes é aquilo que garante a sustentabilidade da empresa no setor, ok? Bom, e para trazer aqui a discussão do que nós temos a ver com isso, o que vocês têm a ver com isso, eu vou colocar aqui um videozinho curto para falar o que nós pensamos em relação a isso. Existe uma transformação potente e silenciosa que já começou e que pode mudar o mundo. A transformação Lean, capaz de mudar o mundo resolvendo problemas. Que o Lean é sobre melhorar processos, trazendo evolução contínua, a gente já sabe. Ao combater o desperdício e a burocracia e estimular a inovação, o Lean renova a gestão das empresas, tornando-as mais competitivas. Com a melhoria contínua que o Lean proporciona, negócios dos mais diversos setores se tornam mais capazes de resolver os problemas de seus clientes e de oferecer uma experiência inesquecível. No entanto, o que poucos percebem é que essa mudança não acontece apenas de cima para baixo, nas mesas de reunião dos grandes CEOs. Ela tampouco ocorre só dentro das empresas. A transformação se dá principalmente no dia a dia, pelas mãos de todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Isso porque o Lean empodera cada indivíduo a enxergar os problemas e a propor soluções simples e enxutas para os obstáculos de cotidiano. É identificando e solucionando os impasses que as pessoas criam rotinas mais eficientes dentro e fora do mundo do trabalho, colhendo melhores resultados e desfrutando de uma vida mais plena e feliz. E quando todos vibram em um mesmo propósito, buscando a solução dos grandes e pequenos problemas, é tal qual as cordas de um afinado instrumento. A mudança ecoa e reverbera, propagando-se pelos grupos, pelas comunidades, e daí impactando o mundo inteiro. A transformação Lean é a transformação das pessoas, e você faz parte disso. Que problemas você vai resolver hoje? Muito bem, essa é a pergunta que fica, né? Que problemas você vai resolver hoje? Todos nós tratamos de problemas o tempo todo, né? E é importante ter métodos para resolver problemas. E o Lean traz alguns desses métodos para a solução de problemas. Opa. Bom, e qual é a essência do Lean? A gente, no início, nós falávamos muito sobre Lean Manufacturing, a manufatura Lean. Depois chegaram outros sobrenomes, né? Como Lean Office, que é a aplicação do Lean em ambientes administrativos. Temos também o Lean Healthcare, que é o Lean aplicado à área da saúde. Lean Agile, que é a ideia dos desenvolvimentos ágeis, a parte de softwares e informática. Temos o Lean Six Sigma, que é uma abordagem mais estatística da tratativa de problemas. No fundo, nós podemos dizer que é o Lean Thinking, é o pensamento Lean. Isso é que vale, né? E mais do que o Lean Thinking, o pensamento Lean, o que nós queremos é o aprendizado Lean. Por isso que a gente tem falado muito ultimamente em Lean Learning. É aprender com Lean, né? Aprender a fazer e aprender a aprender. Isso é muito importante também. Então, trouxe aqui uma figura, uma foto, né? Para representar isso. Nós estamos fazendo Lean em fazendas hoje, né? Então, aqui é um exemplo de uma fazenda que a gente está trabalhando no Mato Grosso, onde com esse livrinho, né, tudo que sei sobre Lean aprendi no primeiro ano de escola, nós fizemos algumas dinâmicas de leitura com as equipes de trabalho para trazer os conceitos do Lean. Então a gente está aplicando isso em todo e qualquer ambiente, mas o importante é o aprendizado. O Lean trata-se de aprendizado, tá? Bom, e a gente sabe que Lean funciona em qualquer lugar, mas nem por isso todo lugar consegue fazer Lean, né? Então, muitas empresas têm tentado fazer, muitos hospitais têm tentado. Nem todos são ou serão bem-sucedidos em suas jornadas. E até é possível que a maioria não seja, né?
E fica a nossa reflexão, por quê? Por que que as iniciativas de mudança falham? Por que que as alterações de processo não chegam nos objetivos desejados, né? Quais são os fatores que levam ao sucesso e quais os fatores que levam ao insucesso ou ao sucesso parcial, né? Então a gente precisa traçar um pouco dessa definição. Então, como é que nós podemos agir e pensar de modo que na maior parte do tempo nós tenhamos sucesso? Porque não é em todo o tempo que nós vamos ter sucesso. Mas como fazer para que na maior parte do tempo nós tenhamos sucesso? Essa é uma pergunta que fica para a nossa discussão e eu vou tratar um pouquinho disso daqui para frente. E o que isso significa em termos de aprender a aprender? Porque aprender também existe o jeito mais fácil e o jeito mais sustentável de aprender. Nós falamos do Lean de 5 princípios básicos que norteiam todo o pensamento. O primeiro deles é o valor sob a ótica do cliente ou sob a ótica do paciente. O que para ele representa valor quando ele procura um atendimento, quando ele procura o acolhimento. O segundo princípio é o fluxo de valor, a sequência de eventos do início ao fim, por exemplo, de admissão até a alta do paciente, ou da admissão do paciente no centro cirúrgico até a RPA, por exemplo, né? Então, nós temos que pensar primeiro, qual é o valor para esse cliente ou para esse paciente? Qual é o fluxo de valor, a sequência de etapas? O terceiro princípio é o fluxo contínuo, ou seja, alinhar na melhor sequência as etapas do fluxo de valor para que elas sejam executadas sem interrupções. O quarto princípio é o princípio da puxada, que é fazer somente o necessário, quando necessário, se necessário, da maneira necessária. E o quinto princípio é o que a gente fala, o princípio da perfeição. Não seremos perfeitos, mas buscar a perfeição faz com que a performance seja cada vez melhor. Então são esses os 5 princípios do Lean. Valor, fluxo contínuo, puxar e perfeição. E nós temos hoje um aprendizado muito grande nesses 22 anos de instituto, onde, refletindo sobre os motivos de sucesso ou fracasso de implementações, nós chegamos a esse conceito chamado de Lean Transformation Framework, que é o nosso LTF. O LTF ele tem ele faz uma analogia a uma casinha em construção, né, onde nós iniciamos pela primeira pergunta, que é o seguinte: que problema nós estamos tentando resolver? Este problema ele precisa estar vinculado a um propósito, e este propósito necessariamente orientado à entrega de valor para um cliente ou para o paciente. Então nós partimos de uma abordagem situacional. Qual é o problema que você está tentando resolver? A partir daí você precisa entender como os processos estão organizados e de qual maneira nós realizamos o trabalho. Esse é o pilar dos processos. O outro pilar é o que a gente fala do desenvolvimento das capacidades. Como as pessoas estão sendo treinadas, motivadas e desenvolvidas para rodar os processos e assim atingirmos o propósito. Na base dessa casinha, nós temos o pensamento básico, a mentalidade e os pressupostos. Podemos entender isso como a cultura daquele lugar, né? Ou seja, como o pensamento básico molda a atitude das pessoas e isso influencia na maneira como o processo acontece para o atingimento ou não do propósito orientado pelo valor. E no centro da casinha nós temos aqui a figura da liderança e o sistema de gestão. Então a gente acredita que quem faz essa amarração toda é o comportamento do líder e o sistema de gestão. Ok? Então vejam que é uma casinha ainda em construção, não significa que ela seja a melhor, mas é algo que se nós conseguirmos observar essas dimensões, seja do propósito, do processo, das pessoas, a mentalidade básica, o sistema de gestão e o comportamento da liderança, se a gente observar todas essas dimensões em uma implementação, a nossa chance de sucesso tende a ser maior. Se nós só trabalharmos na melhoria de processos, que é onde o Lean é mais conhecido, né? Muitas vezes quando a gente fala de Lean, as pessoas logo relacionam a melhoria de processos. Se a gente só trabalhar na melhoria de processos sem levar em conta as outras dimensões, possivelmente a implementação vai falhar. Então, esse é o nosso aprendizado. Nós precisamos
sempre ter em mente todas essas dimensões para que o sucesso venha. Bom, e alguns dos fundamentos do sistema Lean de gestão são a simplificação dos processos, eliminando desperdícios. Isso parece muito simples, na verdade é simples, mas nem sempre é fácil, né? Nós precisamos encontrar conexões eficazes entre o macro, né, aquele planejamento estratégico, o norte verdadeiro da organização, e o micro, as ações do dia a dia, os indicadores operacionais, hora a hora, né, em tempo real. Então, fazer a conexão entre macro e micro nas diversas instâncias e simplificar os processos eliminando desperdícios é um dos fundamentos do sistema Lean de gestão. Um outro ponto importante do sistema Lean é a padronização e atuar de acordo com os padrões que estão estabelecidos. Vocês em saúde têm muitos padrões e sabem bem da importância disso. Um outro fundamento é a questão de controlar visualmente a performance e sempre promover a transparência sobre a performance. Outro fundamento importante é identificar as falhas sempre que possível na origem, interromper o processo e sinalizar que houve uma falha ou uma possibilidade de falha. Então, expor os problemas rapidamente é algo desejado. Geralmente a gente é ensinado que problemas são ruins, que a gente precisa esconder, ou então que nós vamos sofrer retaliações por trazer à tona o problema. No pensamento Lean, esse mindset básico é o contrário. Problemas são as nossas fontes de melhorias. Então, por isso, problemas têm que ser expostos e tratados da maneira correta, né? Que é justamente o próximo princípio de pensar e agir cientificamente para gerenciar e resolver os problemas rapidamente, onde eles ocorrem, antes que eles se tornem em problemas ainda mais graves. Isso tudo leva à evolução permanente das pessoas, do processo, dos produtos, do serviço e da organização como um todo. Então, esses são basicamente os elementos fundamentais do sistema Lean de gestão. Então, vejam aqui, né, com base no pensamento do LTF, que eu acabei de apresentar para vocês, a gente tem a questão de conexões entre macro e micro, padronizar e atuar de acordo com os padrões. Sempre que houver um problema, interromper o processo, pedir ajuda antes que aquele problema se torne algo maior. Pensar e agir cientificamente para resolver problemas. E um conceito muito importante aqui, que é a figura do líder. De ir ao local real, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a palavra Gemba, de ir para o local real com o objetivo de encontrar onde estão os problemas e apoiar na resolução, né? E com isso a gente consegue atingir as nossas metas, buscando sempre a evolução permanente. Então, como eu falei do Gemba, a ideia é que o Gemba é uma palavra do japonês que representa o local real. Nós podemos entender como um local onde as coisas acontecem. Então, nós temos um Gemba que é o centro cirúrgico, nós temos um outro Gemba que é o PS, nós temos o Gemba do laboratório, o Gemba do restaurante, o Gemba muitas vezes pode ser o escritório da administração, né? Mas é onde de fato as coisas acontecem. Então, existiu uma pessoa, né, existiu uma pessoa chamada Taiichi Ono, que é o dono dessa frase que aparece para vocês aqui embaixo. Ele é considerado o pai do sistema Toyota de produção. E essa frase dele é bem legal, ele fala aqui: os dados são importantes, porém, eu coloco maior ênfase nos fatos. Então, eu trouxe essa frase e essa figura acima para a gente pensar um pouquinho, né? Os dados nos mostram, esse painel nos mostra um dado de 19 graus Celsius. Porém, o fato, a menos que isso não seja neve, né? O fato é que está nevando. Então vejam, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Por que a divergência entre os fatos e os dados? Nós poderíamos supor algumas coisas. Pode ser que estivesse faltando um sinalzinho de menos antes do número 19. Pode ser que isso não seja neve real, isso seja apenas isopor colocado nesse ambiente. Uma outra possibilidade é que o termômetro se refere à temperatura interna do ambiente, não à temperatura externa. Mas a única maneira da gente saber o
motivo dessa divergência é irmos até esse local. Se a gente não for a esse Gemba, nós não vamos saber. Então, muitas vezes a gente discute sobre dados fora do Gemba e nós assumimos hipóteses que não são reais. Então, a importância de ir ao Gemba, ela é fundamental no sistema Lean, né? Isso em todos os níveis hierárquicos. Justamente para entender e resolver problemas. Então, quando a gente fala de problema para a gente é tudo aquilo que foge do esperado, né? E nós temos duas categorias de problemas. A primeira delas é o que a gente chama de problemas causados, ou seja, eu tenho um padrão, eu tenho um esperado, um desempenho esperado, estou abaixo desse padrão. Então, essa lacuna, ela tem uma causa. Eu preciso entender e eliminar as causas. Um outro tipo de problema é quando eu tenho um padrão, mas eu quero elevar o padrão. Então, eu crio este problema, né? E aí eu preciso encontrar quais são as restrições e as barreiras para elevar o patamar de performance. Então, vejam, problemas podem ser do tipo anormalidade, quando eu estou abaixo do padrão, ou oportunidades, quando eu quero elevar aquele padrão que eu já atingi. Tá? Essa é só uma discussão de que problemas podem ser de diferentes ordens. Existe hoje uma classificação um pouco mais detalhada ainda, que a gente fala de 4 tipos de problemas. O primeiro tipo de problema é o que a gente chama de contenção. Alguma coisa aconteceu, eu preciso ir lá e fazer uma contenção. O segundo tipo de problema é o que a gente chama de anormalidade. É algo que vem acontecendo com alguma frequência e está abaixo do esperado. Eu preciso encontrar as causas para retomar a normalidade. O terceiro tipo de problemas a gente fala que é a melhoria, que é justamente isso, é elevar o padrão. E o quarto tipo de problema é quando a gente precisa fazer uma inovação. Então são esses 4 tipos de problemas. As contenções, anormalidades, as melhorias e as inovações. Tá? Tanto contenção como anormalidades se referem àquilo que está abaixo do padrão. Melhorias e inovações, elevar o padrão já estabelecido. E qual é o método que a gente utiliza para resolver problemas? Nós temos esse método, vocês estão aí com o slide, depois podem ler com mais calma, mas basicamente nós temos essas seguintes etapas. O primeiro ponto é definir o problema. Qual é o problema que você está tentando resolver? O que ele tem a ver com a estratégia do negócio? Por que aquele problema é importante e por que agora? Então, definir o problema e definir o contexto é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente chama de entendimento da situação atual. É mostrar quanto você conhece sobre o problema, através de fatos e dados. Então, esse passo é onde geralmente a gente coloca diagramas de Pareto, onde a gente coloca mapeamento de fluxo de valor e outras ferramentas que podem auxiliar em entender a situação atual. Feito isso, nós precisamos descobrir qual é o nosso objetivo. Quanto do problema nós vamos resolver em quanto tempo? Isso significa objetivos. Depois, precisamos estudar as causas, analisar as causas e os fatores que levam à ocorrência dos problemas. Geralmente a gente adora pular de um problema pouco entendido para uma solução, sem analisar as causas. Então vejam que esse método, ele nos leva a analisar as causas e fatores de influência. Estudadas as causas, a gente então desenvolve as contramedidas, as soluções, podemos entender entre aspas soluções, para os problemas que foram apontados. Depois você implementa, monitora o processo, ajusta e padroniza. Vejam, essas etapas que estão, as 5 primeiras etapas que estão na parte mais clara, elas são o P do nosso PDCA. Vocês devem conhecer a sigla, Plan, Do, Check e Act. No pensamento Lean, o P, ele é desdobrado, ele é quebrado em 5 etapas. Então, definir o problema, entender a situação atual, especificar objetivos, analisar as causas e pensar em contramedidas, tudo ainda faz parte do P. A partir do momento em que você implementa, você começa a fazer, e aí chega o D, o Do. Depois, monitorar os processos, os resultados, é o check. E ajustar, padronizar e compartilhar é o act. Então vejam, a lógica de resolução de problemas no pensamento Lean é o próprio PDCA, com algumas nuances diferentes, tá? E a forma como a gente faz isso é através do que a gente chama de relatório A3,
que é? Nada mais é do que o tamanho do papel, A3, que vocês conhecem, né? O tamanho de 2 A4 unidos, onde nós temos basicamente essas etapas que eu acabei de descrever para vocês. Se vocês virem aqui, nós tínhamos antes 8 etapas, mas no A3 a gente condensa a 7ª e 8ª em uma só. Então a gente tem, no primeiro campo do A3, a definição do problema, depois situação atual, especificação dos objetivos, a análise de causas, as contramedidas, o plano de implementação e o acompanhamento. Então, se eu definir bem o problema, entendi bem o problema na sua situação atual, como ele acontece, onde ele acontece, quanto ele acontece, eu tenho condição de especificar quanto do problema eu quero resolver. E depois, especificado o meu objetivo, eu vou mergulhar nas causas, para em seguida desenvolver as contramedidas. Então, o A3, o pensamento A3 é que faz a ligação entre esses campos, é o que permite que o raciocínio, que a estrutura do desenvolvimento do problema seja bem efetiva. Tá? Para a gente não pular do campo 1 para o campo 5. Né? Aquela coisa de, pode deixar que eu já tenho uma solução, mas espera aí, mas para qual problema mesmo? O que nós estamos tentando resolver? Né? Então não se esqueçam que a primeira etapa é falar sobre o contexto ou a definição do problema em si. Aqui eu trouxe um exemplo de 1 a 3. A ideia não era que vocês lessem isso, mas vejam, né? Aqui nós temos um contexto. Aqui trata-se de um a 3 falando sobre a implementação do protocolo IAM na unidade de cardiologia desse hospital. Então eles tinham aqui o contexto, né? Uma capacidade instalada maior do que a demanda, e estava tudo bem, o coraçãozinho aqui estava bem. Houve uma quebra na hemodinâmica, então o coraçãozinho ficou rachado aqui, e boa parte da demanda foi direcionada para outros hospitais, e com isso o faturamento também foi embora. Vejam o dinheirinho com asas aqui. Esse hospital investiu, eles recompuseram a capacidade, a demanda voltou, mas não voltou ao mesmo ritmo que eles gostariam. Então eles tinham como desejo de transformar aquele hospital novamente em referência. Então vejam, o contexto todo está sendo abordado sem frases, apenas com imagens. Isso é muito legal. Depois, nas condições atuais, esse é um desenho que o próprio chefe da cardiologia fez. Nós tínhamos muitas pessoas chegando ao mesmo tempo para a recepção. Algumas aqui que não dá para ler, mas tem um ATIM, tem um AIUI, e tem uma pessoa se perguntando se ela está com IAM. Será que ela vai para outros hospitais ou ela fica aqui? A recepção estava lotada. E aí, quando esse paciente entra, os tempos porta-eletro e porta-balão não eram os melhores. E no final das contas, o coraçãozinho aqui desaprovava o atendimento. Então, foi feito um mapeamento de fluxo de valor nesse contexto. Eles simplificaram esse mapa, colocando 3 caixinhas aqui de PA, hemodinâmica e UTI cardíaca. Colocaram mais alguns dados sobre o estado atual. Traçaram os objetivos. Um deles, inclusive, era reduzir mortalidades de 15% para 7%. Fizeram uma análise dos problemas que acontecem em cada etapa e linkaram a mesma numeração dos problemas com as recomendações, as contramedidas e o plano de ação. As contramedidas são o que nós queremos fazer e o plano de ação é como nós vamos fazer, quem vai fazer e quando. Então vejam, em uma folha de papel tem um projeto todo desenhado, e muito bem ilustrado. Então eu gosto bastante desse A3, eu tive envolvido nele do início ao fim, e eu gosto muito desse A3 porque para mim ele traz muita vida. E falando em vidas, a mortalidade nessa linha, um tempo depois desse trabalho, caiu de 15% para 5%. Então, algumas vidas foram salvas utilizando o pensamento A3, o pensamento PDCA. Ok? E onde é que a gente usa Lean? É só em hospital? É só em fábrica? Não, a gente pode usar isso em vários ambientes. E eu trouxe um exemplo de fora de fábrica, fora de hospital, para mostrar para vocês. Isso é um centro de distribuição que fica na cidade de Cajamar. Então vejam, era um ambiente muito com uma organização muito difícil. As pessoas tinham dificuldades enormes para trabalhar, muita coisa errada acontecia, havia troca de pedidos, havia troca de etiquetamentos, uma série de problemas. E 6 meses depois,
quando nós implementamos o fluxo contínuo, trabalho padronizado, a melhoria dos processos, 5S, esse tipo de coisa, a realidade mudou. Então vejam a diferença desse slide para esse próximo que eu vou mostrar agora. Isso foi 6 meses depois. Então vejam, vou voltar. Vejam como era, coloquem-se nesse ambiente e se imaginem trabalhando nele. Né? Será que era fácil trabalhar aqui? Possivelmente não. Né? E o que nós fizemos foi melhorar o processo com a experiência das pessoas. Então quem realiza o processo é que nos ajudou a transformar, a melhorar. Então, a própria habilidade e conhecimento de quem já executava o trabalho nos mostrou onde estavam os problemas. E a gente trouxe ferramentas e princípios para desenhar um estado futuro, que é este aqui que eu trouxe para vocês. Tá? Então, hoje, nós temos Lean em diversos ambientes. Né? Então, esse slide eu trouxe para mostrar um pouco disso. Aqui, ambientes administrativos. Nós temos mapas de fluxo de valor que pegam, às vezes, a sala toda. Né? Nós temos aqui uma área de faturamento, usando gestão visual, trabalho padronizado. Nós temos Lean na transformação digital. Então, aqui são fotos do nosso Lean Digital Summit, que aconteceu em 2019. Nós temos Lean na saúde pública. Aqui é uma foto que eu trouxe de uma reunião que eu tive com o pessoal da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, que é minha cidade natal, onde eu apoiei um trabalho na secretaria para a gente levar Lean para as unidades de saúde daqui. Lean no departamento de materiais de limpeza, vejam. Então, tudo identificado, todas as luvas identificadas, sistema puxado com Kanbans, ou seja, à medida que as pessoas consomem os recursos, por exemplo, um fardo de saco de lixo, à medida que a menina da limpeza abre o fardo de saco de lixo, ela tira esse cartão, coloca o cartão nesse varalzinho, o que significa a necessidade de ressuprimento. Então, ninguém precisa colocar uma ordem de compra. O próprio cartão significa a necessidade de ressuprimento. Tá? E temos também Lean na fazenda. A gente está colocando elementos de Lean, como gerenciamento diário, 5S, acompanhamento e gestão visual, em etapas de plantio, de colheita, também na criação de gado. Enfim, são diversos ambientes, diversas situações onde o Lean, o pensamento Lean é aplicável e é desejável. Então, basicamente, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é: vocês já devem pensar Lean em alguns momentos do dia a dia, mas talvez não conheçam ainda a filosofia. Fica aqui o nosso site, ficam as nossas redes sociais, vocês têm livre acesso. Peço que, se tiverem curiosidade, entrem nos sites, descubram melhor sobre o que é Lean e contem sempre conosco para dar continuidade, ou para iniciar, ou para aprofundar em suas jornadas, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado e o meu contato, e eu gostaria de receber feedbacks de vocês, tá joia? Então foi um prazer, espero que para vocês também tenha sido válido. Um abraço a todos.